Então nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o Passes agora, dentro do livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, onde ele vai fazer uma outra abordagem muito interessante, muito importante para todos nós. Então, primeiro, eu fiz tópicos bem curtinhos para a gente entender. Quando você chega numa casa espírita, normalmente, para um trabalho de passe, a gente vai ter dois tipos de trabalho. Ou é o trabalho público, em que você assiste uma palestra, que é muito importante. Por quê? Porque a palestra é o momento em que o expositor está abordando um tema doutrinário, evangélico, que faz com que você recorde-se da sua natureza espiritual e lembre dos objetivos superiores da vida. Então, para você se fortalecer para enfrentar a sua semana como um ser imortal. Então é muito importante a palestra para nós. E ela faz com que as pessoas dirijam todos os pensamentos para o mesmo assunto. Há uma união nos pensamentos durante o trabalho da palestra. E ela se conclui com o trabalho de passes. Então esse é um tipo de trabalho. E o outro, que é a fluidoterapia, ou o trabalho de cura, quando as pessoas vão especificamente buscar o atendimento de um médium que tenha esse dom, essa aptidão da mediunidade curadora, logicamente substanciada pelos espíritos superiores, mas onde tem as exposições também doutrinárias, evangélicas, mas concomitante com o trabalho mediúnico, em que está sendo feito o atendimento. Essa normalmente é a grande variação. Aí a questão que chamou muito a atenção nos ensinamentos desse livro foi o ambiente espiritual. Por quê? Porque quando André Luiz entra na casa espírita, ele observa uma luz iluminando todo aquele ambiente onde estão as pessoas sentadas, aguardando o trabalho de passes. Então André Luiz pergunta ao seu benfeitor como compreender aquela atmosfera radiante que estava banhando aquele ambiente. E ele se surpreende com essa resposta. Nesta sala se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético tomados de amor e confiança. Aqui nós possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, pelas preces e aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmos. Quando eu iniciei o nosso diálogo, lá no comecinho dessa exposição, eu comentei sobre desmistificar uma porção de visões que a gente tinha. Porque a gente tem gente que se incomoda com tudo. E tinham pessoas que falavam, olha, eles estão aqui toda semana, vem tomar passe, vem tomar passe. Quando eu li essa orientação do benfeitor para André Luiz, dizendo que aquela energia que iluminava o ambiente, quando eu pensava que estaria vindo do mundo espiritual superior, ele diz que vem do coração e das pessoas que estão sentadas ali na plateia, esperando o atendimento fraterno. Gente, são sublimadas emanações mentais das pessoas que estão vindo buscar o socorro. Eles trazem pensamentos, prece e a ânsia de serem aliviados e geram aquele ambiente de luz. Então nós temos que agradecer aquelas pessoas que estão lá toda semana iluminando o nosso ambiente. Ao contrário do que se pensava e que se dizia, como se eles tivessem vindo repetitivamente num ritual, mas na verdade são praticamente médios de sustentação de um trabalho nessa natureza. Já pensaram nisso? Aí, outra coisa que me marcou muito foi essa questão que eu comentei também no início da abertura, que iríamos falar sobre isso. Esse livro, Momentos com Chico Xavier, foi escrito por um querido espírita. Eu conheci ele aqui em Rolândia há muitos anos, uma pessoa muito amorosa, meiga. Procure no YouTube as entrevistas dele, vocês vão se emocionar. Ele conta histórias lindas, que ele era amigo muito íntimo do Chico Xavier, ele tem histórias maravilhosas. E ele escreveu esse livro, Momentos com Chico Xavier, editado pela livraria Pedro e Paulo, né, livraria espírita
Pedro e Paulo lá de Uberaba, né, do Bacelli. E o Adelino, ele conta, está lá numa das páginas do livro, que ele fez uma pergunta para o Chico assim, ó, Chico, muita gente diz que não há necessidade das pessoas tomarem passe, somente os doentes é que deveriam. Você poderia nos dizer algo a respeito? E olha o que Chico responde, porque esse era o pensamento que eu ouvia. A pessoa não está ruim, está ali tomando passe. E olha o que o Chico responde, o passe sempre é bom. Se a pessoa estiver doente, toma para sarar. Se não tiver, toma para não ficar doente. Olha a resposta do Chico. Que humildade, que clareza no raciocínio. E aquilo que nós comentamos na abertura das nossas reflexões sobre o assunto, como que nós vamos saber se a pessoa está bem ou não está bem? Vocês não têm noção do que eu estou vivendo nesse momento na minha vida, das lutas que eu estou enfrentando, das dificuldades que eu estou passando, só porque aparentemente minha vida para os outros parece estar normal. Vocês não têm noção daquilo que eu posso estar precisando. Deixe que todo mundo vá lá tomar passe, vá lá encher a nossa sala de espera de bons fluidos, vitalizar a nossa sala de espera de esperança, para que o trabalho possa ter bom resultado. A prece é necessária. Não existe passe sem prece. Dizem os benfeitores, porque o André Luiz, ele olhou, entrou na salinha onde estavam os dois médios, eram dois, mocinho e uma mocinha. E eles estavam em prece, se preparando para o trabalho de passe. Ele não tinha começado. E já estavam se nimbando de luz, iluminando só pela oração. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. E diz o benfeitor para André Luiz, a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Gente, infelizmente, houve épocas em que pessoas quiseram tirar Jesus da doutrina espírita, que Kardec não tirou, colocou. Quiseram tirar a prece da doutrina espírita, não sei de onde tirar essa ideia, a não ser da falta de espiritualização. Me desculpe comentar isso. Aqui eles estão dizendo, através da analise dos benfeitores, que a oração é um banho de energias que vem de um manancial superior. Você negar a busca desse manancial para se nimbar de luz, para transmitir para o próximo, é não se reconhecer um espírito que necessita de ajuda. Só um excesso de orgulho pessoal poderia justificar uma atitude dessa natureza. É imprescindível a oração num qualquer trabalho de doação. É imprescindível a oração, quanto mais um trabalho de magnetização. Pela prece, olha o ensinamento que André Luiz nos apresenta. Os médiuns, Clara e Henrique, eles vão expulsar, quer dizer, pela oração, pela energia que vem, que eles estão buscando, pelas energias superiores, eles vão expulsar do seu mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário da luta, quer dizer, vão tirar as más energias que acumularam no corre-corre do dia a dia e vão sorver do plano espiritual superior as substâncias renovadoras de que vão se encher, se repletar, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Conclusão, são duas ações da prece: limpar o que não interessa e se encher do que é importante, do que é bom, para poder iniciar o processo da doação. Negar a prece é achar que você está cheio só de elementos puros dentro do seu espírito. É sentir-se superior, que é, como diz Allan Kardec, o oposto do que um espírito superior tem. O amor próprio exacerbado é o orgulho, é a arrogância, é a prepotência, é a falta da humildade. E aí André Luiz observa então que eles pareciam
como está escrito nessa lâmina, 2 pilhas humanas. Por quê? Porque eles estavam recebendo energia que percorriam por sua cabeça, ao contato do irmão Conrado, que estava impondo as mãos, e para irradiar essa energia. Então a energia que eles estavam oferecendo vinha de esferas superiores através de um espírito especializado, magnetizador. E diz então o orientador André Luiz: nós somos semelhantes a uma singela tomada elétrica. A tomada elétrica que dá passagem a uma energia que vem e que vai em direção a outro lugar, que essa é a função da tomada. Ela recebe dos transistores as energias que chegam nela e vão para os nossos aparelhos eletrodomésticos. O médium é então como uma tomada elétrica, recebe uma energia superior que vai transmitir para as pessoas que buscam auxílio. Por isso, ele não precisa temer a exaustão, porque eles estão dando energia que não param de receber. Tem gente que diz assim: mas cansa da paz. Cansa, é lógico, porque você vai ficar horas em pé, minutos, depende de quanto tempo você ficar impondo as mãos, cansa. Nós temos um limite orgânico. É evidente que vai fadigar. Todo o trabalho realizado com muita dedicação, chega no final, você pode estar mais cansado se for um trabalho desse tipo de doação, como é o caminhar entre os favelados durante horas distribuindo alimentos. Chega no fim do dia, você pode estar muito cansado, mas muito satisfeito, iluminado pelo bem que você fez. Então ele diz assim, isso significa que não preciso recear a exaustão das energias superiores, porque você está recebendo e transmitindo, recebendo e transmitindo. Distância das mãos. Isso é muito importante, André Luiz, ter abordado isso aqui. Por quê? Porque isso é uma coisa que preocupa muitas casas espíritas, dirigentes espíritas. Nós devemos tocar na pessoa quando damos passe. É importante tocar, senão não funciona. Então, o que vamos receber de orientação aqui nos ajuda muito a tirar belíssimas conclusões. Diz o orientador de André Luiz: na maioria dos casos, não precisava, aqueles 2 médios, não precisavam tocar o corpo dos pacientes do modo direto. Por quê? Porque os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância, você não está lá de longe, está ali de perto, penetravam a si mesmo o halo vital, ou a aura dos doentes, provocando as modificações subitâneas, quer dizer, instantaneamente. Então, a uma distância próxima é o suficiente. Aí vai depender da força da tua fé, da força da tua vontade, porque a irradiação, quem dá a qualidade para a irradiação é a força da vontade, é a fé da pessoa. A quantidade, a qualidade, tudo vai depender. E a distância, então, reduzir a distância, sem precisar tocar. Mas tem gente que toca. Então aí eu vou fazer uma consideração, gente, que vou dizer para vocês de todo o coração, é muito pessoal. Existem pessoas muito sensíveis, que não gostam de ser tocadas, nem devem ser tocadas, nem podem ser tocadas. Então, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que disse que uma vez foi numa casa espírita, tinha fechado os olhos para tomar os passes e se compenetrou naquele momento de oração. De repente levou um susto que alguém colocou a mão em si. Ela levou um susto. Quer dizer, ela saiu imediatamente da sintonia necessária para receber aquele benefício, porque se incomodou com aquele toque. E é preocupante, embora a gente saiba que existem casas equilibradíssimas, que existe o hábito do toque com o hábito. Quem for tomar passe lá tem que saber que é assim, para não se assustar, não se incomodar. Lá naquela casa todo mundo toca a pessoa, é hábito, então você já tem que saber. Mas não há necessidade, como diz aqui, não preciso tocar os corpos dos pacientes diretamente. Basta uma reduzida distância, as energias vão alcançar, vão penetrar na aura dos doentes e vão para o lugar que necessitam. Mas aí aqui ocorre uma coisa interessante. Nós estamos numa sala de passe
todo mundo impondo as mãos. Você vê que é bem prático essa parte aqui do André Luiz, nos domínios da mediunidade. Todo mundo impondo as mãos. De repente, o médium, ele sente vontade de tirar a mão de cima da cabeça e vir para o coração assim, da pessoa, sem tocar, a reduzida distância. Ou então vai mais no abdômen, tem aquela intuição de, olha que interessante, nesse caso o André Luiz estava insistindo, e ele viu que chegou uma mulher que estava com os olhos bem amarelados, ictéricos, e o espírito técnico magnético, o Conrado, impôs a mão sobre a cabeça do médium e comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou o médium a movimentar as mãos sobre a doente desde a cabeça até o fígado do enfermo. Naquele momento, o médium passista, ele não foi só um transmissor de energias, mas também um transmissor de uma ideia do espírito. Então ele teve a ideia de trazer até o fígado, trazer aquela energia como se fosse aplicando para a região do fígado, que é onde estava a doença da pessoa, que provavelmente o médium não sabia, mas o espírito sabia. Então ocorre muitas vezes um trabalho muito equilibrado, onde todo mundo está em harmonia, os médios têm o hábito de ficarem ao mesmo tempo aplicando os passes, porque é desagradável um terminar um passe, o outro demorar mais 3 minutos, o outro passe, todo mundo tem que ficar esperando. A harmonia, ela se constrói nesse hábito. É muito importante a gente compreender que há coisas que desarmonizam, mas vamos pensar também que a gente não pode fechar as portas para o socorro, para a caridade e para o amor. De repente é trazido alguém passando muito mal e entra numa sala de passe na hora que tem várias pessoas tomando passe, mas é nítido que aquela pessoa chega numa condição muito pior do que outros que ali estavam. E às vezes pode acontecer de que intuitivamente, inspirado pelo benfeitor, o médium, quando está aplicando o passe, tenha a vontade, a intuição de demorar um pouco mais naquela aplicação das energias curadoras. E todo mundo sabe, ou se não sabe, vai ter que ter a compreensão de que aquilo não está desarmonizando. É um momento de socorro, é uma hierarquia da dor. Você tem que saber que existem situações especialíssimas. Não é todo mundo igual, entra, senta, toma passe e sai. Tem gente que está se convalescendo de uma cirurgia de um coração, e de repente é o primeiro dia que consegue sair da sua casa, chega numa casa espírita, vai receber o passe, e ali de repente, sem que o médium saiba, às vezes ele sente necessidade de ficar 1 minuto a mais, 1 minutinho e meio a mais na aplicação de passe, e é com a caridade no coração que os outros médios não só devem aguardar que ele conclua, essa é a opinião pessoal, não estou lendo em André Luiz. Estou falando como médico espírita, porque é assim que a gente age dentro de um pronto-socorro, é assim que a gente age dentro de uma enfermaria, dando atenção àquele que mais necessita. Então o médico que tem que aguardar o outro médico, perceber que ele também pode contribuir, irradiando das suas energias de onde ele está. Às vezes até a distância, elevando as suas mãos, ajudando para o socorro naquela vida. Mas isso é raríssimo. Quer dizer, não é uma coisa que ocorre toda hora, todos os dias, toda semana, mas quando ocorrer, tem que ser respeitado o bom senso. Allan Kardec era chamado de o bom senso encarnado. Então ele sabe, e porque a nos explicar tudo isso, sempre o amor é que deve preponderar. Então o amor, a caridade é essa doação. Então nós voltamos lá, o movimento das mãos. Então às vezes a gente está lá em dor das mãos e de repente, o que não é comum para aquele médium, ele sente a necessidade de modificar a posição da mão. Ninguém tem que questionar, porque nós somos sendo médiums, instrumentos. Então nós temos a nossa técnica de impor as mãos e deixar que os benfeitores distribuam as energias. Mas se eles nos levam a fazer esse movimento, como diz aqui o Conrado, vê André Luiz o Conrado fazendo, nós temos que aprender com isso. André Luiz não ia colocar nessa obra essa informação se não fosse para a gente aprender algo. Mas não quer dizer que daqui em todos os pacientes a gente vai ficar procurando
o lugar no corpo humano para impor as mãos, porque nós não sabemos, não somos nós. Aqui, veja bem, foi o espírito que envolveu uma médium, que provavelmente é uma médium que tem plena sintonia com esse espírito a fazer esse movimento. Essa é uma outra questão muito importante. Hoje nós estamos trabalhando, eu vou pedir para a Ana pôr a tela ali, Ana, mostrar a lâmina, que é uma questão também muito importante. Por quê? Porque existem momentos nas casas espíritas em que se criam regras em cima de regras tão difíceis de facilitar o amor, eles bloqueiam a caridade. E eu me recordo o quanto Allan Kardec nos ensina através das suas obras básicas, como é importante às vezes para tratar um processo obsessivo de uma perseguição espiritual, o diálogo com o espírito que persegue, procurando demovê-lo daquela intenção e até tentando despertar nesse espírito obsessor bons sentimentos. Como que a gente vai fazer esse diálogo sem a reunião mediúnica? E, no entanto, surge de vez em quando ideias no movimento espírita de que não tem que ter reunião mediúnica, só estudo da mediunidade. Ninguém está preparado para a reunião mediúnica. Só se conhecer tudo do livro dos velhos, das obras básicas, que pode trabalhar numa reunião mediúnica. E tem uma coisa a ser pensada. Você não pode ir desenvolvendo, oferecer o conhecimento enquanto você está trabalhando. Então nós tivemos com o Sr. Hugo um feliz aprendizado, porque o Sr. Hugo sabia das nossas necessidades de conhecimento, mas de que a mediunidade estava em atividade e precisava estar em serviço, utilizando da boa vontade, utilizando do sincero desejo de ajudar o próximo, com uma mediunidade visivelmente estampada, mas sem conhecer ainda como funcionam os mecanismos. O que nos propõe? Vamos estudar durante as reuniões mediúnicas. Então, antes da reunião mediúnica, a gente estuda tudo sobre mediunidade. Então, durante o ano, quando você termina aquele ano de prática mediúnica, você estudou uma obra mediúnica, estudou as obras de Kardec, estuda o livro dos médiuns, estuda nos mecanismos da mediunidade, estuda Manuel Filomeno de Miranda, que são só obras sobre desobsessão, maravilhosos ensinamentos sobre desobsessão. Aprende o que os espíritos superiores estão fazendo. Aprende, o André Luiz nos ensina, gente, nesses anos de reunião mediúnica, em que nós tivemos 30 anos com o Sr. Hugo, mais tantos anos na casa Núcleo Espírita Hugo Gonçalves, quantos livros nós não estudamos antes da reunião mediúnica. Então, e quanto ao passe? Precisa estudar tudo sobre o passe para poder dar passe? Nos livros Missionários da Luz, André Luiz já deixou claro que o que precisa é boa vontade, desejo de servir, equilíbrio das emoções, e os espíritos superiores iriam suprindo enquanto a gente vai desenvolvendo os outros valores. Existe a obrigação, então o benfeitor vai dizer para André Luiz a importância do estudo em qualquer setor de trabalho. Agora eu peço para ela mostrar a lâmina lá para vocês. Olha lá. Em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Nós temos que estudar. Até porque o estudo espiritualiza. Quanto mais você compreende os mecanismos das leis que nos regem, nos dirigem, mais espiritualizado você fica na sua consciência, no seu entendimento. Nós temos que evoluir moral e intelectualmente. Então daí a gente vai aprendendo como que funcionam esses mecanismos. Dizem os benfeitores, este ou aquele cooperador que desista de estudar, de aprender, incorporar novos conhecimentos, ele vai se condenar fatalmente às atividades de subnível. Ele vai estar sempre na ignorância. Gente, a evolução ela é intelectual e moral. Ah, mas eles não gostam de estudar. Mas então nós vamos estudar por eles. Na reunião mediúnica, nós fazemos o estudo antes. Meia horinha de estudo, depois vai para a mediúnica.
E aí todo mundo acaba estudando a mesma coisa. E aquilo que não entendiam passam a entender. E aquele que sabia ensina para quem não sabia. Essa é a lei do amor, é a lei da oferta, é a lei da doação. Quem aprende ensina para quem não sabe. E a gente vai sempre aprendendo cada vez mais, oferecendo a quem não sabe e na hora do trabalho. Então não precisa cortar o trabalho que é necessário. Porque para dialogar com os espíritos é preciso conhecimento, mas com os obsessores é muito mais preciso um amor acendrado, que é um amor puro, livre de animosidades, né? De negatividades. Aí ele coloca a segunda parte. Então nós temos que estudar, mas aí diz o benfeitor: todavia, em se tratando do socorro magnético, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura. Não é o conhecimento da pessoa que vai ajudar a outra pessoa, é o sentimento. Então, o que precisa no médium vai dar passe não é o conhecimento, é o sentimento. Com ardente desejo de ajudar sob a invocação da prece. Porque ele precisa estar em contato com os espíritos superiores, a prece. O ardente desejo de ajudar, sintonia. E aí os benfeitores trabalham através do médium. Não é através do conhecimento dele, é através do sentimento dele. E aí ele acrescenta: e toda oração, filha da sinceridade, do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza dos sentimentos, que é acendrado sentimento, permanece tocado do incomensurável poder. Não é o conhecimento que vai dar o poder para o passe, é o sentimento. Guardemos isso. Todas as pessoas dignas e fervorosas, sempre, diz o benfeitor, com auxílio da prece, porque senão não tem sintonia, não tem manancial superior para nutrir aquela pessoa. Podem conquistar a simpatia de veneráveis do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. As verdadeiras, aí André Luiz entra numa outra informação. Então, quais são as verdadeiras condições que são indispensáveis para dar o passe? Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros. Quer dizer, não pode faltar coração nobre e mente pura. Aí, concluindo, nós já estamos terminando o estudo. Pode o passe ser dispensado à distância? E nós já comentamos. Quando iniciamos essa nossa análise sobre os passes, nós comentamos do seu Hugo por telefone. Mas de onde que a gente tira essa ideia de que alguém por telefone pode dar passe? Isso é a doutrina espírita. Allan Kardec nos apresenta uma doutrina que diz que os fluidos têm essa expansibilidade. Você pode irradiar uma energia por um universo incomensurável, alcançar o infinito com suas energias, com seus sentimentos, com seu pensamento, com a sua fé. Assim como quando você evoca alguém numa oração. Quando você pede a alguém, existem livros maravilhosos que mostram a força da oração. Quando você pede para alguém que você não sabe onde está no mundo espiritual, mas a prece chega onde está esse espírito superior, porque ele conta que recebeu aquela prece e registra num livro mediúnico, como nos livros de Ivone Pereira, através de Leon Tolstói, por exemplo, Ressurreição em Vida, histórias lindas contando do mecanismo da prece, ou Dr. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, através da médium Ivone do Amaral Pereira, em que ele conta daquela católica fervorosa que ora Santo Antônio de Pádua, de quem ela era devota. E Antônio de Pádua chama o Dr. Bezerra no mundo espiritual. Bezerra, alguém está pedindo a mim auxílio. Ele recebeu onde ele estava aquela oração. Então as energias são transmitidas pelo pensamento, através da fé. Então pode ser dispensado, sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais vão se ajustar ao trabalho do auxílio, favorecendo a realização. É aquilo que eu comentei. O Senhor, através do telefone, ele dizia para a gente:
se ponha em prece, ponha meio copo d'água, eu vou orar. Então ele irradiava das energias dele na fé, que é o fluido humano, enquanto ele estava pedindo ajuda dos benfeitores que vinham nos envolver diretamente através do fluido espiritual. Então a gente pode sim ajudar uma pessoa, mas não tem que haver sintonia. A sintonia é essa confiança. A pessoa que ligou, por exemplo, para o Silvio, se o Hugo precisa de ajuda, ela está confiando. E se o Senhor Hugo diz, eu vou te ajudar, ponha meio copo d'água e ore comigo, e ela entra na sintonia. E aí esse processo ele pode perfeitamente promover o alívio imediato à distância daquela pessoa. Eu estou usando o exemplo do Senhor Hugo, mas qualquer um de nós pode ser um instrumento desse auxílio, desde que tenhamos fé, desde que confiemos nos benfeitores e saibamos que eles vão ajudar. Então, olha, você está em São Paulo agora, filho, eu não vou poder estar aí, mas confie nesse momento. Eu vou pedir aos nossos guias, amigos, eles vão te envolver, coloque aí um copo d'água e a gente faz a oração. E assim, então, a prece silenciosa será o melhor veículo para todo esse mecanismo. E concluímos, então, aqui o nosso raciocínio sobre os serviços de paz. Da obra Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O passe. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Meu amigo, o passe é transmissão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que no serviço do passe as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Trazes detritos e aflições, e alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes. No clima da prova e da angústia, és portador da necessidade e do sofrimento. Na esfera da prece e do amor, um amigo se converte no instrumento da infinita bondade para que recebas remédio e assistência. Ajuda o trabalho de socorro a ti mesmo com o esforço da limpeza interna. Esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas de criaturas que não te compreendem. Foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos que te cercam. O mal é sempre a ignorância, e a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça, em favor da nossa própria tranquilidade. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuse, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também o gasto de forças e não deves provocar o dispêndio de energias do alto com infantilidades e ninharias. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade. Centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino. Humilha-te, conservando a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar com o peso de tuas aflições, retifica o teu caminho,
considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós, porque, de conformidade com as letras sagradas, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.